Esse vídeo vai ter bastante spoiler, então se você não gosta de spoiler, eu recomendo que você saia do vídeo. Porque eu vou dar spoiler de todos os filmes e a minha opinião, porque eu acho eles escrotos ou bons. Oi gente, esse é o canal Tá Se Conhecendo e vamos falar sobre os filmes de terror? Top 6 filmes de terror de 2025? Esse ano tem sido marcado pelos filmes de terror. A gente tá sendo bombardeado pela cena do terror nesse ano. E tem filmes muito bons e tem filmes muito ruins. E eu fiz uma lista dos 7 filmes de terror, do mais podre ao melhor desse ano. E aí eu vim trazer pra vocês num vídeo só, porque se eu gravar um vídeo de cada filme, não vai fazer sentido e é muito filme pra comentar. Já tem review de todos esses filmes lá no meu Instagram. Então eu achei que seria de bom tom eu trazer esses filmes todos juntos em um vídeo só. Antes de mais nada, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho e já manda pra algum amigo que também gosta de filme de terror e que ainda não assistiu alguns desses ou tá pensando em assistir. Já me segue lá no Instagram pra receber review de todos esses filmes e de mais atualizações do cinema. Então vamos começar pelo 7º filme, o mais podre desse ano, o pior filme já feito na história de 2025. O terror menos terror que existe, o mais pastelão. Premonição 6. Putz, grila, puta que pariu, que filme ruim do caralho. Muito ruim, gente, muito, não perca nem um minuto do seu dia assistindo essa porcaria de filme, porque ele é uma bosta. Ele é muito ruim. A franquia, ela poderia ter feito algo espetacular, algo maravilhoso pra gente voltar na nostalgia da adolescência. Eu cresci com os Premonições, então na minha cabeça aquilo era muito assustador. E quando eu fui assistir esse Premonição, eu lembrei que todos os outros Premonições eram podres, assim como esse. E como que eu tinha medo daquilo? Mas os Premonições antigos me assombraram durante muitos anos da minha vida. Só que esse realmente é podre. Eles poderiam ter feito um filme muito bem elaborado, algo muito bom, mas é muito ruim mesmo. Os efeitos especiais são completamente imbecis. As mortes são muito idiotas, como todas as outras mortes dos outros Premonições. Tudo é muito exagerado, tudo é muito forçado, as atuações são péssimas. E o pior é que a história tinha tudo pra ser uma boa história. Porque ela tem essa premissa de maldição que eu particularmente gosto. Quando os filmes colocam algo, a família tá amaldiçoada, ou tem algo amaldiçoado ali sendo feito. Eu gosto dessa premissa. E o filme tem como base essa premissa de maldição. Então, eu acho que eles deveriam ter explorado mais essa parte da morte como uma maldição ali pra a história dos novos personagens. Tem algumas referências dos antigos, mas ele é muito podre, muito ruim. O final é uma merda, e eu dei uma nota 0 pra ele. Esse é muito podre, não vale a pena vocês perderem o tempo de vocês com esse Premonição. Eu nem gosto muito de falar sobre ele, porque nem vale a pena. Número 6, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Eu achei que ia ser tão podre quanto Premonição, mas eu fui, nossa, surpreendida, porque eu adorei o filme. Eu achei o filme bonito, o lugar é bonito. Eu achei que eles fizeram bastante referência. Tem muitas referências à história antiga, tem até personagens da história antiga que retornam nesse filme. Ou seja, se você não assistiu os antigos, você não vai entender meio que quase nada do filme. Os personagens que sobreviveram nos últimos filmes, eles voltam como um ponto central da história, um ponto-chave. A gente tem a sinopse, que é, de novo, a mesma coisa. Alguns amigos se juntam pra encher a cara no ano novo e acabam fazendo uma merda homérica e uma pessoa acaba morrendo. E é uma merda que geralmente tem uma fácil resolução. Esse era muito fácil de resolver. Mas se resolvessem ali, não tinha história pra contar. Então eles decidiram não resolver ali o caso na hora e decidiram fugir. E um ano depois eles acabam sendo assombrados por um cara vestido de pescador. E aí acontece como nos outros filmes, né? A loura, geralmente é a loura, recebe uma mensagem anônima falando: eu sei que vocês fizeram no verão passado, e aí começa as perseguições. Várias mortes acontecem nesse filme, mortes boas, eu diria, inclusive, tem vários sustos também. Eu achei muito legal, porque faz tempo que a gente não tem um filme de terror, assim, de serial killer, né? Porque esse filme não é de espírito, esse filme é de serial killer, esse filme é um cara querendo vingança, um cara ou uma mina querendo vingança. E eu fazia muito tempo que não assistia um filme de terror que tinha essa premissa de vingança. O final tem um plot twist bem interessante, mas você já começa a sacar do meio pro final ali quem é o tal do assassino. Eu achei, inclusive, na última cena, tem uma frase icônica de uma das minas, que ela vira pra amiga e fala: amiga, tudo isso poderia ser evitado se homem fizesse terapia. Vão fazer terapia, galera. Mas vale a pena assistir pra você passar o tempo. Ele não é um filme que vai marcar a sua vida, oh my god, eu preciso assistir. Mas ele é um bom filme pra você que não tá fazendo nada, passar o tempo e assistir. Eu achei ele um 5 de 10. Ele fica no meu top 6
de 2025. Agora a gente vai pro 5, A Hora do Mal. Tem uma galera falando que é o melhor filme de terror desse ano. Preguiça de vocês, preguiça. Superestimado. Não é ruim, é superestimado. A história começa com um bom e velho suspense, onde 17 crianças somem numa mesma noite. Pelas imagens da câmera, elas não foram sequestradas, elas simplesmente fugiram por livre e espontânea vontade, de uma maneira completamente escrota, numa corrida como se fossem todas o Naruto. Uma coisa legal nesse filme, mas que todo mundo tá falando que foi revolucionário, que eu achei, tipo, super comum, é porque o diretor do filme contou a história dos personagens de um a um, dos personagens mais importantes. Claro, é óbvio que eles começam a desconfiar inicialmente da professora da sala, porque quando ela retorna pra escola, só tem um aluno que sobra, um aluno que não foi possuído lá. O que eu acho muito esquisito as pessoas não desconfiarem da família desse aluno, tá? E focarem mais na professora, porque se só sobrou esse aluno, ele deve ter alguma coisa de especial, não é mesmo? Mas a linha de investigação vai para a professora, como se ela fosse a culpada dos alunos terem sumido. E aí eles contam as histórias dos personagens um a um. O que pra mim, assim, daria no mesmo se não contassem bosta nenhuma, porque no final das contas nem precisa disso daí. Porque os principais personagens mesmo, eles vão ter alguma relevância mesmo na história no final. Mas tem um ritual super bizarro que a tia desse único garotinho que sobrou, ela faz. E essa ritualística, ela consistia em quê? Essa tia doida não morresse da doença que ela tinha. Não fica muito explícito qual doença que era, mas para ela se manter viva, ela precisava da vitalidade dessas crianças. Primeiro que essa tia chega na casa dessa criança, e ela faz esse ritual macabro com os pais da criança, então ela pega uma coisa pessoal dos pais, faz esse ritual e controla eles fisicamente e espiritualmente, até fazendo eles se mutilarem na frente da criança, o que é bizarro e muito escroto. Ela pede para esse menininho no dia seguinte, como não foi suficiente só ela fazer isso com os pais dessa criança, ela pede para esse menininho pegar uma coisa pessoal de todos os aluninhos lá da escola dele, porque ela precisa da vitalidade dessas crianças para fazer esse ritual macabro, para ela se manter viva. E aí ela faz esse ritual macabro, essas crianças vão até a casa dela, possuídas pelo demônio, ou sei lá o que é esse espírito, e ela mantém eles de refém no porão da casa dela, enquanto ela fica fazendo vários rituais para ela continuar viva. Tem até uma teoria da conspiração de que essa mulher, ela tá viva há milhares de anos fazendo essa mesma ritualística e que vai ter uma história paralela contando sobre essa tia aí doida. E que talvez ela não seja dos tempos atuais. Ela só andou sobrevivendo fazendo um monte de gente ficar possuída. A história parece interessante quando contada assim, mas no filme ela é meio chata mesmo. Não tem graça. A mulher é completamente bizarra, a maquiagem dela é completamente escrota. A gente tem no final super trash, uma cena super ridícula das crianças correndo atrás dela e comendo ela. Porque o menininho acaba que ele começa a observar tudo que a tia faz, né? Então ele descobre meio como que faz esse ritual. E ele faz esse ritual pra despertar os pais dele, que começam a atacar as pessoas que estão investigando. E ele desperta as crianças também, e elas saem correndo atrás dessa mulher. E aí a gente tem uma cena super ridícula, super trash, e um final completamente aleatório. No entanto, também é uma história bem triste pro nosso pequeno sobrevivente, né? A criança que sobreviveu. O nome dele é Alex, o único personagem da sala de aula que ficou sã. A história dele é super triste, né? Ele vê os pais sendo machucados, os pais ficam completamente loucos, eles eram pais carinhosos no início do filme. E ele precisa lidar com tudo isso em silêncio, porque essa tia louca ameaça essa criança o tempo inteiro. Então, no final das contas, o fim é super triste. Porque por mais que ele tenha conseguido salvar essas crianças, ele ainda vai ficar completamente problemático da cabeça. Esperava um super terrorzão, mas ele foi bem meia boca, na minha percepção. Ele é bom, ele tem bons sustos, tem um enredo interessante, tem uma premissa policial também, o que eu gosto quando entra polícia com terror, eu gosto quando tem essa junção, esse link. Eu esperava mais por tudo que as pessoas estavam falando, mas tem gente que acha que esse é o melhor terror desse ano. Aí vale a pena você assistir e tirar suas conclusões por livre e espontânea vontade. Pra mim, ele é um nota 5, igual eu sei que vocês fizeram no verão passado. Agora a gente vai pro nosso top 4. Esse aqui vale a pena. The Ugly Stepsister, A Irmã Feia. Esse daqui vai ter bastante spoiler também. Que filme pesado. Esse filme é pesadíssimo. Ele é mais para um terror psicológico do que para um terror de susto. A história gira em torno da meia-irmã da Cinderela, que chama Elvira, um ponto de vista diferente da história da Cinderela. Não, esse filme não é muito parecido com um Conto de Fadas, e de Conto de Fadas ele não tem nada. Ele é completamente pesado, muito pesado. Pesado mesmo.
Aí a gente tem a Elvira, que ela é... Você se apega a Elvira logo no início do filme, porque ela é uma menina doce mesmo, e ela é uma menina super esforçada. Só que ela é completamente negligenciada pela mãe dela. A mãe dela é doente, narcisista, e ela quer a todo custo transformar a filha no que ela não é. A Elvira, logo no início, ela tem uma paixão platônica pelo príncipe, antes mesmo de saber que esse príncipe faria um baile para se casar com alguém da cidade. Essa Elvira, ela já era apaixonada pelo príncipe, porque o príncipe tinha um livro de poemas, e ela vivia com esse livro para cima e para baixo, e criando delírios na cabeça dela de quando eles casariam. No início, ela já declara o seu interesse, inclusive para Cinderela. Cara, eu quero me casar com esse príncipe. Ela já fala isso pra Cinderela logo que ela conhece, que se acha bonitona. Mas mesmo assim, mesmo ela tendo essa paixão platônica por esse príncipe, todos insistem em dizer que ela é feia. Exageram, né? Claro, como sempre. Botam o nariz dela meio tortinho, aparelho no dente, um penteado completamente horrível, mas ela é linda. O pior é que a atriz é super bonita, mesmo feia. E as pessoas, e a mãe, inclusive, insistem em dizer que ela é feia e que ela nunca iria conseguir casar com o príncipe e tudo mais, tendo aquela feiura, então a mãe quer que ela fique bonita. No meio dessa história, a gente tem a história da Cinderela, que é a história parecida com a história original, né? Essa mulher, ela vai se casar com o pai da Cinderela, que é um escroto nesse filme, inclusive, ele morre, só que o pai da Cinderela... A gente descobre que ele queria casar com essa mulher porque achava que essa mulher tinha dinheiro e ela queria casar com o pai da Cinderela. A mãe dessas meninas queria casar com o pai da Cinderela porque achava que o pai da Cinderela tinha dinheiro e no fim das contas ninguém tinha dinheiro e quem tinha mais dinheiro era a madrasta má. E aí a gente descobre também que a Cinderela é uma safadinha que sai com o cara que cuida dos cavalos da família. E ela é apaixonada por esse cara, só que ela precisa se casar com o príncipe para ela se ver livre dessa família e inclusive ter uma vida financeira melhor. Só que a Elvira acaba descobrindo e pegando eles no flagra, transando no meio do celeiro, e descobre que você tá saindo com o rapaz dos cavalos e você quer o meu príncipe? Porque já foi anunciado que ia ter um baile que o príncipe escolheu alguém pra casar. E a Cinderela foi lá e se candidatou pra se casar com o príncipe. E aí a Elvira fica indignada e fala, Mona, mas você é apaixonada por esse cara? O que você quer com o meu príncipe? E aí a Elvira começa a criar uma raiva completamente louca pela Cinderela. A atriz que faz a Cinderela, ela é muito bonita, mas ela é insuportavelmente chata. E ela também não é tão boa quanto a gente acha que ela é, e nem é tão boa como nos desenhos. Quando o baile é anunciado, a Elvira fica completamente obcecada e a mãe coloca ela pra fazer uns procedimentos estéticos muito, muito, muito torturantes. Muito mesmo. E isso mostra explicitamente no filme. É agonizante de assistir, é bizarro, é horrível. E aí eu fico pensando, né, quanto a gente ainda tem isso nos dias atuais, nas mulheres ficarem completamente obcecadas pelos procedimentos estéticos e o que elas se sujeitam a passar de dor para se tornarem perfeitas. E ela acaba fazendo todos esses procedimentos e a mãe começa a pagar uma galera para ela ser um destaque no baile, pro príncipe notá-la. A Elvira é super esforçada, ela quer muito casar com o príncipe, então ela... Por mais que esteja doendo, né, que ela esteja sofrendo, porque ela tá sofrendo, ela continua fazendo tudo que a mãe propôs pra ela fazer e ela se tornar linda. E no fim das contas, ela fica muito bonita mesmo. Eu fiquei impressionada com aquele nariz perfeito que ela fica. E durante o filme, tem a irmã mais nova, que é a Alma, que ela é um amor de irmã, só que ela não tem tanto protagonismo, ela começa a aparecer mais no final do filme, mas ela tenta alertar a irmã de que, cara, você é doente, você tá doente. A Elvira tem uma compulsão alimentar muito grande, então ela quer comer sem parar e ela se sente gorda, então ela quer emagrecer e ela toma um verme. E o que esse verme faz? Ele come todas as comidas que ela ingere. E a gente começa uma parte super torturante do filme, porque a barriga dela, e eu achei isso genial, ronca o filme inteiro. E isso começa a enlouquecer o espectador. É muito bom e horrível. Eu fiquei com pena da Elvira do início ao fim do filme. Na clássica história da Cinderela, ela vai ao baile, a Elvira tá completamente bonita e linda, só que o príncipe acaba escolhendo a Cinderela. A Cinderela tem que voltar meia-noite pra casa e ela deixa o sapatinho lá, e a Elvira fica completamente louca e possessa, porque ela passou por tudo aquilo pra Cinderela roubar o sonho da vida dela. Aqui não, meu amor. Aqui não, meu amor. A Elvira, num rompante de frustração, ela pega uma faca e ela tenta golpear a Cinderela, me dá esse sapatinho, me dá esse sapatinho. E ela consegue pegar o sapatinho, só que o sapatinho não serve, que nem na história clássica. E o que ela faz? Ela pensa em cortar os dedos dela fora pra caber no sapatinho. E a mãe dela acaba vendo tudo isso e ajudando ela nessa merda dessa obsessão maluca. E a mãe dela corta os dedinhos do outro pé da menina. Só que a Elvira tá completamente acabada, né? No outro dia ela acorda, ela nem consegue andar, ela tá
o cabelo dela ela tá praticamente careca, porque o verme, ele começa a comer ela por dentro, então ela começa a deteriorar. E aí, no outro dia, ela tá com o pé todo sangrento e tal, ela até levanta, o príncipe chega ali na porta pra se alguém serve no sapatinho que ele tem. Ela até tenta se levantar, mas ela cai da escada, quebra os dentes todos, ela tá acabada. É uma cena triste, é uma cena horrível. Óbvio que a vagabunda da Cinderela vai embora com o príncipe. E a Alma, que é a irmã salvadora da pátria, um amor de irmã, dá o antídoto para ela vomitar o verme, e a gente tem uma das cenas mais aterrorizantes do cinema que eu já vi na vida. É bem trash, numa pegada tipo A Substância. Todo esse filme é meio numa pegada Substância um pouco mais pesado, e eu amo A Substância, é um dos meus filmes favoritos. Aí a gente tem um super final digno pra história, onde a Alma pega Elvira e leva Elvira embora pra longe dessa mãe maluca. Cara, esse filme eu dei uma nota 4 de 10, por mais que ele seja melhor do que o filme anterior, que eu mencionei, né, que foi A Hora do Mal. Eu dei uma nota 4, mas ele é um filme, ele seria uma nota 8, vai, porque ele é muito bem feito. Só que eu dei 4 porque eu não consigo meio que ver essas torturas durante muito tempo, e o filme é torturante o filme inteiro, sabe? Vale a pena assistir? Se você tem estômago, eu acho que vale a pena dar uma chance. Mas se você é tão sensível quanto eu não assistiria ele de novo, não. Apesar dele ser um bom filme, eu não assistiria ele de novo. Eu achei ele muito pesado. A gente vai pro top 3, que é Bring Her Back, Traga Ela de Volta. Esse filme realmente me deixou sem palavras. Você sai do filme um pouco traumatizado. Mas o da Cinderela também. Você sai meio traumatizado do filme. Mas Traga Ela de Volta, ela narra a história de um casal de irmãos. A irmã mais nova, ela é deficiente, o nome dela é Piper, ela é deficiente visual. Esse casal de irmãos, logo no início do filme, acabam perdendo seu pai num acidente doméstico, onde o pai ele se machuca, não, ele morre, né? Literalmente, no banho. E quem encontra o corpo dele é o Andy, que é o irmão mais velho, e a Piper. Só que a Piper, graças a Deus, não enxerga. E o Andy fica completamente chocado e paralisado, ele não consegue fazer nada quando ele vê o pai morto. Como o pai morreu, eles acabam sendo adotados por uma mulher chamada Laura. Laura é uma mulher que perdeu a sua filha cega também, e a princípio a gente acha que ela tem um filho chamado Ollie, que logo que a gente vê Ollie, a gente já sabe que ele é problemático, ou que ele está sob efeito de algum espírito demoníaco, feito em alguma ritualística pela Laura. O Andy já percebe que aquilo é tudo muito estranho. A Laura, ela trata muito melhor a Piper do que o Andy, porque ela só queria ter adotado a Piper, mas o Andy veio de brinde. Ele tá há 3 meses de fazer 18 anos e conseguir a guarda da Piper. Mas até lá, eles precisam ficar com a Laura. Então a Laura trata a Piper muito bem. E nas primeiras cenas que estão a Piper e o Andy e a Laura, são cenas super divertidas. Ela parece ser uma mulher super divertida, mas ela é uma mulher completamente traumatizada, porque ela perdeu uma filha afogada na piscina. Durante a construção do filme, a gente vê uma mãe super traumatizada mesmo, mas muito louca, que faz uma ritualística sinistra para trazer a filha morta através do menino Ollie. O Andy, ele percebe tudo, mas eles vão taxar o menino de louco e traumatizado. No início do filme, o Andy acaba criando algum tipo de confiança na Laura e conta para ela que quando a Piper era criança, ele bateu na Piper, porque quando a Piper chegou na vida dele, o pai maltratava o Andy, batia no Andy, tratava a Piper muito bem, e ele era uma criança de 8 anos, e ele acabou ficando com raiva da Piper, e um rompante de raiva, ele foi e bateu na menina, mas ele se arrepende profundamente. Ele abre isso pra Laura. A gente acaba se apegando ao Andy, a todos os traumas dele, a tudo que ele sofreu, e a esse lado paterno que ele tem mesmo pela irmã. Chega até uma hora que a gente começa a sentir raiva da Piper e da Laura, porque a Piper, ela fica muito apegada à Laura, e ela não consegue perceber que o Andy realmente sofre, né? Até porque ela também é cega. Então ela não consegue ter muito essa percepção. O personagem do Ollie, ele é um marco nessa história. Ele tem a maquiagem perfeita, a atuação perfeita, e o enredo do personagem é muito bom e muito triste, porque a gente acaba descobrindo que Ollie é uma criança que está desaparecida. A Laura sequestrou o Ollie para fazer esse ritual sinistro para trazer a filha dela de volta da morte. Me deu dó do Ollie do início ao fim, porque claramente você vê que ele é uma criança que está sendo possuída e que ele está sofrendo horrores ali. O final, ele é um final bem triste, bem comovente, ele é um final emocionante. Então você chega para assistir um filme de terror e você sai meio abalado. Não, eu não vou contar o final, tá, gente? Porque esse filme é bom de assistir, ele é bom mesmo, assim. Ele é bem interessante de dar uma chance para ele. Um spoiler é que eu confesso que eu fiquei aliviada de ver o final do Ollie. Muito triste com o final do Andy. Eu dou uma nota
8 de 10 para esse filme. Saibam que tem cenas extremamente violentas, cenas muito violentas e explícitas, cenas que são agonizantes também. Esse daí é o meu top 3 filmes, top terceiro filme de terror preferido de 2025. Meu top 2 é Invocação do Mal, a gente já tem um vídeo completo sobre ele aqui neste canal. E o meu top 1, mas o top 1 não poderia ser outro filme sem ser Sinners, Pecadores. Se você não assistiu esse filme ainda, cara, você tá perdendo o melhor filme de terror da sua vida. E ele não é esses terrores que ficam te dando susto toda hora e tudo mais. Ele é um filme que tem uma história, ele tem um enredo, ele tem... Cara, ele tem tudo. E ele vai ganhar o Oscar em muitas categorias. Porque se ele não ganhar, eu juro que eu nem sei o que eu vou pensar sobre essa premiação. Se ele não ganhar em várias categorias, principalmente musicalmente falando. Porque é um... Nossa Senhora, que filme bom, que elenco bom. Michael B. Jordan, ele tá maravilhoso. Ele faz os dois papéis, ele faz irmãos nesse filme, irmãos gêmeos, que é o Fumaça e o Fuligem. A sinopse de The Sinners: 1932, em Delta, Mississippi, os irmãos gêmeos Smoke e Stack, o Fumaça e o Fuligem, voltam à sua cidade natal para abrir um bar de blues. É um filme que se passa depois, um pouco depois da escravidão, na época da Ku Klux Klan. Ainda existia a escravidão, infelizmente existe até hoje, né? A gente viu a casa abandonada, um caso real. Esse filme se passa na época da Ku Klux Klan. Ku Klux Klan é um grupo que perseguia negros, judeus e imigrantes. Ele ficou muito conhecido pela característica física dos capuzes e tudo mais. Então a gente tem o Ku Klux Klan nesse filme, no início do filme, que persegue, né, os negros. No início do filme, a gente vê um casal que é da Ku Klux Klan e um cara completamente desesperado, correndo, pedindo abrigo, falando que ele precisa se esconder, ele precisa sair dali. E esse casal, ele recebe esse cara, eles ficam meio com dó do cara, e ele recebe esse cara dentro da casa deles. Só que esse cara, na realidade, ele é um vampiro, e ele acaba transformando esse casal em vampiro. O nome do vilão é Remick, que é esse vampiro principalzaço. E aí corta pra história central do Pastorzinho, que ele é o personagem principal desse filme, assim como os irmãos Smoke, Fumaça e Fuligem. O Pastorzinho é primo do Fumaça e do Fuligem. O Fumaça e o Fuligem é uma dupla de irmãos que saiu de Mississippi e foi pra cidade grande virar bandidos lá. Só que tudo deu errado e eles voltaram pra casa e decidiram abrir um bar de blues assim que eles chegam. Então eles são muito famosos por eles serem pessoas meio perigosas e também porque eles foram corajosos de irem morar na cidade grande. O Pastorzinho, ele se chama Pastorzinho porque ele é filho de um pastor, só que esse menino ele é apaixonado por blues e o pai dele já deixa muito claro: Mona, se você continuar saindo, você vai voltar um dia saindo pra tocar esse blues nesses bares, um dia você vai voltar com o demônio pra casa. Vai na inauguração do bar de blues tocar e cantar para as pessoas madrugada dentro, no bar de blues dos primos. Os irmãos, eles abrem esse bar e eles fazem essa inauguração. A gente tem personagens muito interessantes, a gente tem personagens muito marcantes. Inclusive, a esposa do Fumaça, ela é a mulher mais linda e mais foda que existe na questão espiritual. E nesse filme eles acreditam que a música, quando muito bem feita, muito bem cantada, muito bem colocada, ela tem um poder de trazer espíritos do futuro e do passado. E esse vampiro Remick, ele quer ir atrás desse pastorzinho, porque ele sabe que esse pastorzinho, ele tem um dom, e que ele quer trazer esse povo dele, através da música dele, de volta. Então ele vai até a inauguração do bar com esse casal que ele transformou em vampiros, e eles começam a persuadir as pessoas, porque eles só podem entrar no bar se eles são convidados a entrar, e eles tentam persuadir os gêmeos para que eles consigam entrar nesse bar. Só que a ex-esposa do Fumaça, que é a fodona, ela já percebe que tem alguma coisa estranha ali. Só que eles precisam de grana, e o dinheiro que o povo recebe naquela comunidade não é um dinheiro que tem muito valor. Então eles precisam de dinheiro, e aí a Mina, que também, nossa, ela é maravilhosa, e a Mary, a personagem que
que faz a namorada do Fuligem, ela vira pro Fuligem e quer... Ela vira pro Fuligem e como ela é uma mulher branca no meio deles, e ela tá no meio deles porque o Fuligem e o Fumaça cresceram com a família dela, ela e o Fuligem se apaixonaram, mas eles não puderam ficar juntos porque o Fuligem não podia dar uma vida que ele achava que ela merecia e que ela tinha que casar com um homem branco na percepção dele. Só que ela ama muito o Fuligem, então ela vai até lá, nesse bar. A mãe dela acaba de morrer e os meninos não vão no enterro da mãe dela e ela fica completamente frustrada porque foi a mãe dela que criou esses meninos. Só que mesmo assim ela vai, por amor ao Fuligem, ela vai nessa inauguração, mesmo que ela não tenha sido convidada, mas como ela é da família, eles deixam que ela participe, porque ela é um ponto muito importante ali na vida deles. Ela vira pro Fuligem e dá uma ideia, cara, você não quer que eu vá falar com eles, né? Porque vocês sabem que eles vão me ouvir mais do que a vocês, porque ela é branca como eles também eram brancos. E o Fuligem fala, tá, beleza, vai lá, mas toma essa arma aí, se acontecer alguma coisa, já sabe. E o que acaba acontecendo? Uma merda da Pela, porque é óbvio que eles transformam ela em vampiro. E aí que começa a dar uma merda do caramba. Que atuação! Todos eles são perfeitos, a atuação de todos eles. Eu fiquei apaixonada. Acaba que a Mary consegue transformar o Fuligem em vampiro. A noite meio que acaba, porque o Fumaça encontra o irmão dele morto. Ele ainda não sabe que eles tinham virado vampiro. Eles tentam matar a Mary, mas a Mary sai ilesa. E aí isso desperta um alerta na cabeça da nossa querida fodona Annie, que é a ex-mulher do Fumaça. Ela é totalmente espiritual, ela é totalmente conectada com a espiritualidade, então ela sabe sobre essas histórias ancestrais e ela acaba percebendo que eles são vampiros. Em todo esse conhecimento, ela tem um antídoto e ela sabe como matar esses caras. Só que como a festa acabou, todo mundo tinha saído do bar. Ou seja, os vampiros tiveram um tempo de transformar todas as pessoas que estavam ali dentro e eles acabam sendo atacados por esses vampiros. E aí a gente tem cenas absurdamente maravilhosas do início ao final do filme, com tudo que rola no desfecho dessa história. Porque os vampiros, eles são seres que vivem eternamente, e não são matados apropriadamente, eles vivem eternamente, e a alma da pessoa que foi transformada em vampira, ela não vai pra lugar nenhum, ela fica presa no corpo junto com o vampiro. Eu não vou contar o resto das coisas que acontecem nesse filme. Eu já digo que ele é o melhor filme de terror que você vai assistir nesse ano. E se você é medroso, vai na fé que você não vai ficar com medo. Apesar dele ser terror, ele é um filme interessantíssimo de você assistir. É um filme mais leve de você assistir, dentre todos esses outros que eu mencionei. Ele tem menos impacto psicológico e emocional em você, porque ele é mais ancestral, ele é mais espiritual, ele é mais numa pegada mais histórica de ser, sabe? Além deles serem atacados pelos vampiros, eles também são atacados pelo grupo da Ku Klux Klan. Ele tem uma pegada histórica muito importante de ser abordada. O final do filme é absolutamente maravilhoso. A gente tem uma história em paralelo do Fumaça com a Annie, que eles perderam um bebê, o Fumaça foi embora, e ele não soube lidar muito bem com a perda desse bebê, mas a Annie, ela é tão espiritualmente evoluída que ela é muito firme. A história do bebê, ela vai marcar muito o final do filme. Tem uma cena muito linda no final do filme por conta dessa história em paralelo do Fumaça e da Annie. Tem uma outra coisa, cena pós-crédito. É uma das melhores cenas que a gente já viu na história do cinema, principalmente se tratando de um filme de terror. Não é uma cena que vai te assustar nem nada, mas é uma cena que vai te deixar absolutamente apaixonado por esse filme, assim como eu fiquei. Ele é um filme, assim, é o melhor filme. Acho que eu já assisti umas 4, 5 vezes esse ano. E é um filme que eu poderia assistir facilmente ele todos os dias, se colocassem, porque não dá pra enjoar da história, não dá pra enjoar das atuações, não dá pra enjoar do filme, não dá. É maravilhoso, ele é muito bom. A trilha sonora dele é perfeita. Musicalmente, ele é muito bem feito. Ele tem uma cena, e se essa cena não ganhar milhares de prêmios, eu nem sei, assim, eu juro, é porque a galera do cinema tá ficando louca, mas eu tenho certeza que eles vão ganhar, porque ela é uma cena muito bem trabalhada, onde traz muita ancestralidade musical e histórica, e um peso da realidade mesmo, e de coisas que só a comunidade negra entende e se conecta de um jeito completamente familiar e profundo. Muito lindo. Esse é um filme muito lindo de vocês assistirem, mesmo que seja um filme de terror, eu falo que é um filme muito lindo, porque é muito lindo mesmo. Nota 10, assim, é nota 1000, é nota 1 milhão, é maravilhoso. E essa foi minha lista dos 7 filmes favoritos de terror de 2025. O terror tá vindo com tudo aí pra gente, e tá entregando demais mesmo.
Tem sido um ano bem bacana pra quem gosta desse tipo de gênero de filme. Tipo eu. Se você chegou até aqui, já deixa seu like, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho e já manda pra alguém que também adora filmes de terror e que tá super interessado em saber dessas histórias. Já avisa pra essas pessoas que contêm spoiler e já pede pra elas me seguirem lá no Instagram, que lá tem review de todos esses filmes e outros filmes que são muito bons de assistir e filmes que também não valem a pena na minha percepção. Beijos e até o próximo filme.